Bom, pessoal, então agora aqui nós vamos ver como que vocês vão fazer para instalar o Isabel, né? Que é um PBX VoIP e tal. Então você vai nesse site aqui, ó, isabel.org, tá? Ou você vai lá no Google, né? Você escrever Isabel com dois S, você já vai encontrar isso aqui. E aí você vai aqui, ó, Isabel ou isabel.org aqui, tanto faz. Você vai clicar aqui, tá? E aí você vai em download ISO, ele vai te jogar para o site do SourceForge, tá bom? Aí aqui você vai fazer o download. Depois que você fizer o download, aí você vai abrir lá o seu virtualizador que você achar melhor lá, o VMware Player, VirtualBox e tal, e vai criar a máquina virtual. Então você vai criar uma nova máquina virtual. Aqui eu estou usando o VirtualBox, mas pode ser qualquer um virtualizador aí que você quiser. Aí eu vou colocar um nome aqui, Isabel, o nome da máquina virtual, ele já identifica, tá? Você pode fazer com 1 GB ou 2 GB, se você quiser, a sua máquina virtual, tá bom? Qualquer um dos dois aí já resolve. Só vai ficar um pouco mais lento, tá? Depende de quantos recursos você tem no seu computador, né? Aí ele pede o tamanho do disco virtual, você pode deixar com 8 GB mesmo, tá? Deixa eu minimizar aqui. Você pode deixar com 8 GB o disco virtual, tá? Que é o tamanho suficiente aí para um teste que você for fazer, né? Se você estiver usando um PBX em uma empresa, qualquer coisa do tipo assim, que vai ter um banco de dados muito grande, talvez não dá. Mas esse 8 GB basta. Aí tudo bem, aí você colocou aqui. Aí o que eu vou aconselhar você a fazer aqui? Você escolheu a rede no modo bridge. Porque se você colocar a rede no modo bridge, essa máquina virtual vai estar no mesmo nível dos seus equipamentos aí da sua casa, da onde você está testando, né? E aí você vai conseguir acessar esse PBX pelo smartphone, pelo computador, por onde quer que seja aí. Outra coisa que precisa fazer é colocar aquele CD que aquela ISO que a gente acabou de baixar, você precisa colocar ela no disco virtual, no drive, né, da máquina virtual, como se fosse um CD lá no drive de um equipamento. Aí você fez isso, você vai iniciar ela aqui, tá? Aí você vai iniciar a sua máquina virtual. Aí ele vai perguntar aqui, essa versão pergunta se você quer instalar o Asterisk 11 ou 13, enfim, né? Vai de vocês essa versão aqui. A versão que você baixar e se não tiver essa opção, você escolhe simplesmente instalar aí, né? Aí agora você vai encontrar essa tela onde ele pede para você escolher o idioma durante o processo de instalação. Não é o idioma que o Isabel vai ter depois, é só o idioma durante o processo de instalação. Aí você dá um continue aqui, pode ser em inglês mesmo, tá? Aí você vai dar um continue, ele vai aparecer algumas outras opções lá para você. Aí você vai, na sequência vai aparecer essa tela aí, que é onde você escolhe o time zone, né, que é o teu horário lá, o fuso horário, né? O nosso é esse daqui, ó, de São Paulo, tá? Ele tá com algum probleminha, deixa eu ver, Cuiabá, enfim, o nosso é de São Paulo aqui, tá? Aí você vai dar um done aqui, você escolheu o time zone, você vai escolher as opções. Aqui você escolhe o layout do teclado, tá? Isso aqui é importante, por exemplo, a gente aqui usa o layout o português, né? Tá, se você tem cedilha no seu teclado aí, provavelmente você tem o português. Isso aqui não é idioma, isso aqui é layout de teclado, é diferente. Aí, português, Brasil, pronto. Dá um add, aí você dá um add aqui, adiciona o teclado do Brasil e remove o teclado americano aí, né? Aí você dá um done aqui e ele vai voltar aqui. Aí ele ainda não habilitou o botão aqui de começar a instalação. Por quê? Porque você não fez todas as tarefas que ele está pedindo. Uma delas é definir qual que é o disco que você vai instalar. Aí você escolhe aqui o disco
o disco virtual que você criou lá da máquina virtual. Aí depois disso ele vai habilitar a instalação para você, né? Ó, ele está salvando aqui, ele está dizendo que está salvando as informações e tal. Assim que ele terminar de salvar as informações, ele já vai habilitar o botão ali para vocês ali para iniciar a instalação. Só ver aqui e tal. Ele está falando que não tem disco selecionado, talvez. Aí, feito isso, ele habilita o botão aqui para começar a instalação. Aí na próxima tela agora, você tem que definir a senha de root, tá? Essa senha de root você vai precisar para acessar o sistema, se você precisar fazer alguma configuração, tá? Como aqui é um ambiente de teste, eu vou colocar uma senha fraca aqui mesmo, só para poder a gente fazer nossos testes, né? Mas se você for usar isso em produção, você tem que seguir as boas práticas de segurança aí e colocar uma senha forte aqui, tá bom? Pronto, aí você dá um done também, ele vai falar que a senha é muito fraca, você tem que apertar 2 vezes. Aí agora ele vai fazer todo esse processo aqui de cópia de arquivos, esse é o processo que demora mais, porque ele está formatando o disco, copiando os arquivos, fazendo tudo isso. Bom, depois disso, terminou de copiar os arquivos, ele vai pedir a senha do banco de dados do MySQL, do MariaDB, né? Que ele usa para gravar tudo lá, as configurações, tudo do PBX, né? Então você vai colocar a senha que você quer do MariaDB. Se uma hora você precisar fazer um backup desse banco ou qualquer coisa do tipo, mas a princípio dificilmente você vai precisar dessa senha de novo. Aí ele está criando ali, configurando a senha configurando o banco de dados, né? Aí ele está pedindo uma senha para admin. Essa senha aqui é importante, quando você for acessar o PBX pela primeira vez, você vai precisar dessa senha. Então o usuário é admin e você vai precisar dessa senha. Então você coloca uma senha, você pode mudar depois, mas tenta não esquecer essa senha que você vai precisar para fazer o acesso no PBX. Aí depois que ele copiou, você escolheu o disco, ele copiou os arquivos, fez tudo isso, está pronto. O teu PBX está instalado. E o que você precisa saber? Para acessar o PBX, você precisa do IP dele. Como é que você vai ter o IP dele, né? Você vai logar nele aqui com a senha de root que você tem e você vai ver... Opa! Peraí. Pronto. E você vai ver o IP que ele ganhou. No meu exemplo aqui, ele ganhou IP 192.168.1.10. Caso não rodar esse script, ele não te mostrar e tal, você pode executar um comando do tipo ifconfig, tá? Deixa eu ver se o IPA também vai. O IPA também vai. O ifconfig, se não tiver na distribuição que você está usando, que ele vai te dar o IP que pegou aqui, que ganhou, né? Como está em bridge, ela ganhou do DHCP aqui, do sistema. Ou você dá um IPA, né? Tá? Em alguns sistemas mais novos você não tem um ifconfig. Bom, então é o IP 192.168.1.10. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar esse IP 192.168.1.10 e vai digitar ele aqui no browser. Provavelmente você vai ter um erro de certificado. Se você tiver qualquer problema para abrir, porque não tem o certificado configurado, ele vai dar um erro. Se tiver qualquer problema para abrir, não abre de jeito nenhum, você abre numa guia anônima. Tá? Então, seja o Chrome, seja o Firefox, ou o navegador que você vai usar, você vai ter esse erro de certificado. Então, aqui você vai colocar admin, que é o usuário padrão, e a senha é aquela que você configurou agora há pouco. Tá? E aí você vai abrir o PBX, ele provavelmente vai abrir um pouco lento aqui, né? Porque são muitas... tem muita coisa rodando junto aqui, tá? E aí, bom, aqui ele abre essa dashboard dele, onde ele mostra, ó, não tem nenhuma extensão são ramais, não existe nenhuma extensão ainda configurada nesse PBX, então a gente vai aprender como configurar a extensão para você fazer um teste básico. Tem diversas configurações, você pode trocar idioma, fazer um monte de coisa, mas aqui eu só vou abordar a configuração básica para você criar dois ramais e ligar
entre eles, tá? E aí esses ramais podem estar no seu smartphone, pode estar no notebook, ou num computador, como aqui está num computador de mesa, um desktop, né? Enfim, você pode testar aí no seu ambiente aí. Bom, então você vai aqui em PBX Configuration, ou configuração do PBX, tá bom? A primeira opção que vai abrir aqui, a primeira opção que vai abrir para você aqui é a de adicionar extensões que são ramais, né? Básico. Então a gente vai no básico. E aí você clica aqui, ó. Tá vendo? Adicionar extensão. Aí é um dispositivo SIP genérico, tá? Pode ser esse mesmo, não precisa colocar qualquer dispositivo. E aí você dá um submit. Aí aqui na outra tela você vai colocar qual que é esse ramal. A gente vai criar um ramal aqui, 1002, por exemplo. Não vou colocar display name eu vou colocar 1002, quando um ligar para o outro vai ver isso. E aí a senha, você precisa colocar uma senha forte. Ele tem uma senha bem forte aqui, mas eu vou colocar uma. Então, o sistema VoIP é como se fosse um sistema cliente-servidor. Você tem o PBX, que é o servidor, e o cliente, que é o telefone, o aparelho, o que quer que seja que você está usando. Então, aí você vai colocar o usuário, é o ramal, e a senha você vai colocar aqui, ó, no secret, tá? E aí pode ser qualquer dispositivo SIP que você pode usar. Se você tiver um telefone IP aí, um aparelho, né, telefone de mesa IP, você pode usar ele. Se você tiver um ATA, que é um adaptador telefônico, qualquer dispositivo SIP. E aí você, nesse seu dispositivo SIP, o que você vai fazer? Você vai, que eu vou mostrar a configuração aqui, você vai adicionar esse ramal, tá? E colocar o ramal e a senha que você acabou de criar e apontar para o seu servidor aqui. Aí ele adicionou o ramal, nós vamos fazer o quê? Vamos adicionar mais um, porque com o ramal só você não vai conseguir ligar, né? Você precisa ter 2 ramais para registrar em aparelhos diferentes ou em aplicações diferentes para você conseguir ligar de um para o outro, né? Então, nós vamos criar agora o 1002, tá? E vamos colocar aqui 1002 também, ou 1003, perdão, já existe o 1002, ele já ficou vermelho ali, até bom que vocês já viram isso. Então eu vou criar o 1003, a senha aqui, não é bom usar a mesma senha para todos, mas como eu disse, a gente estamos usando aqui um ambiente de teste só para entender o funcionamento do PABX. Agora nós damos um aplicar aqui. Aí ele está recarregando tudo. E aí nós temos os 2 ramais criados agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos lá de novo em dashboard e vamos ver a diferença que está lá no dashboard agora, o que ele está mostrando lá. Então aqui no dashboard, como vocês podem perceber, ele está dizendo que existem 2 extensões SIPs, 2 ramais, e nenhum está registrado. Lembrando que esse PBX poderia estar na nuvem, poderia estar na sua rede local e tal. Ele é uma máquina virtual aqui, simplesmente, enfim, está na rede, né? Então, tá. Aí, logicamente, se estivesse na nuvem, ia ser necessárias outras configurações, liberação de portas, essas coisas, mas tudo bem. Então, tá aqui. 2 ramais não registrados. O que a gente vai fazer? Como exemplo, eu vou usar aqui no Mac um aplicativo chamado Telefone, que ele é um cliente SIP, tá? Ele tem uma conta aqui já, eu vou excluir essa conta, tá? Porque é uma conta que eu estava testando em um outro momento aqui, então eu vou excluir. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos registrar nesse novo PBX, tá? Então ele pediu um nome, eu vou colocar aqui teste 1002. Então, o domínio, o que é o domínio? O domínio é o IP do teu PBX, tá? Aqui no caso é um IP privado, né? Uma rede local aqui. Aí, username, qual que é o username? 1002. Username é o ramal. E qual que é a senha? 1A, 2B, 3C, 4D, que foi aquela que nós cadastramos agora há pouco. E aí, ó, disponível, ele está aqui disponível, ou seja, ele registrou. Então o que nós vamos fazer? Vamos atualizar o dashboard aqui, tá? Vocês estão vendo que está 100% de CPU aqui, né? A máquina virtual está bem utilizada aqui. Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem um ramal registrado, uma extensão registrada. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou, utilizando o smartphone,
eu vou registrar um ramal aqui, um outro ramal aqui, tá? No aplicativo... Deu um pequeno erro aqui. Eu vou registrar um ramal no aplicativo chamado Zoiper aqui, tá? Que é um aplicativo que tem para o iOS, mas para o Android você vai ter o SIP Droid, diversos aplicativos SIP, é só você procurar na loja do Android como um SIP, tá? Um aplicativo SIP, SIP, tá bom? E aí, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu estou registrando aqui, tá? As mesmas configurações, apesar de ser um aplicativo diferente, eu tenho que colocar o usuário, domínio e a senha também. Aí a gente clica em registrar, aqui, ó. Aí, deixa eu só, peraí, deixa eu só mudar aqui. Peraí. Aí, ó, a gente clica em registrar, deu o registro OK, tá bom? Bom, pessoal, agora vocês podem ver que a dashboard mudou aqui, ela está com 2 ramais registrados agora, tá? Agora nós temos 2 ramais registrados, e aí eu vou fazer um teste, eu vou pegar aqui o Zoiper e vou fazer uma ligação para esse ramal aqui, que é o 1002, tá? Então eu vou digitar aqui no Zoiper, tá? Que é aquele aplicativo que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou fazer uma ligação com ele, vou abrir o teclado dele e vou digitar 1002. E aí tá tocando ali. Tá vendo? Tocou aqui na tela. Eu tô ligando daqui e ele tá tocando ali. Eu vou cancelar e eu vou fazer o contrário. Tá? Eu vou tentar pegar aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou digitar 1003, que é o smartphone é o 1003 e o softphone no computador é o 1002. Então eu vou ligar para o 1003. E aí ele está chamando aqui, mostrando, chamando, tá bom? Então isso tudo pela rede local, tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí. Espero que vocês consigam aplicar aí, usar o Isabel, fazer o PBX de vocês aí. Isso é só o começo, só para vocês terem uma ideia, né? Mas vocês podem incrementar, fazer outras configurações aí, tá bom? Valeu, até mais.